Pelo sinal da Santa Cruz, levando-nos Deus, nosso Senhor, os nossos inimigos, no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia 23 de novembro de 2025. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã. Nesse canal, qual fazemos a leitura diária da Palavra de Deus. Já convido você, irmão, você, irmã, a estar separando a sua palavra aí, a Bíblia, no capítulo 14, para estar acompanhando comigo essa leitura. E já vamos clamar sobre nós, sobre esse momento com a palavra, a presença do Espírito Santo, pedir que o Espírito Santo nos conduza, nos dê sabedoria, nos dê entendimento para que a graça de Deus aconteça em nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho escrito por São Marcos, capítulo 14. Ora, dali a 2 dias seria a festa da Páscoa e dos pães ázimos. E os sumos sacerdotes e os escribas buscavam algum meio de prender Jesus à traição para matá-lo, mas não durante a festa, diziam eles, para não haver talvez algum tumulto entre o povo. Jesus se achava em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Quando ele se pôs à mesa, entrou uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de um perfume de nardo puro, de grande preço, e quebrando o vaso, derramou-lo sobre a cabeça. Alguns, porém, ficaram indignados e disseram entre si: por que esse desperdício de bálsamo? Poderia ter sido vendido por mais de 300 denários e serem dados aos pobres. Irritavam-se contra ela, mas Jesus disse-lhes: deixai-a, porque a molestais? Ela me fez uma boa obra. Vós sempre tendes convosco os pobres, e, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Mas a mim não me tendes sempre. Ela fez o que pôde, e balsamou-me antecipadamente o corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, onde quer que for pregado em todo o mundo o evangelho, será contado para a sua memória o que ela fez. Judas Iscariotes, um dos 12, foi avistar-se com os sumos sacerdotes para lhes entregar Jesus. A essa notícia eles alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e ele buscava ocasião oportuna para o entregar. No primeiro dia dos ázimos, em que se molava a Páscoa, perguntaram-lhe os discípulos: onde quereis que preparemos a refeição da Páscoa? Ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem carregando um cântaro de água. Segui-o, e onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre pergunta: onde está a sala em que devo comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará uma grande sala no andar superior, mobiliada e pronta. Fazei ali os preparativos. Partiram os discípulos para a cidade e acharam tudo como Jesus lhe havia dito, e prepararam a Páscoa. Chegando à tarde, dirigiu-se ele para lá com os 12. E enquanto estavam sentados à mesa e comiam, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós que come comigo me há de entregar. Começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe um após o outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes ele: é um dos 12, que
que se serve comigo no mesmo prato. O Filho do Homem vai, segundo o que dele está escrito. Mas ai daquele homem, por quem o Filho do Homem for traído. Melhor lhe seria que nunca tivesse nascido. Durante a refeição, Jesus tomou o pão e, depois de benzer, partiu e deu-lhe, dizendo: Tomai, isto é meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e apresentou-lhe a todos. Todos dele beberam. E disse-lhes: Isto é meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos. Em verdade vos digo: já não beberei do fruto da videira, até aquele dia em que eu beberei de novo no reino de Deus. Terminando o canto dos salmos, saíram para o monte das oliveiras. E Jesus disse-lhes: Vós todos vos escandalizareis, pois está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas serão dispersas. Mas depois que eu ressurgir, eu vos precederei na Galiléia. Entretanto, Pedro lhe respondeu: Ainda que todos se escandalizem de ti, eu, porém, nunca. Jesus disse-lhe: Em verdade te digo, hoje, nesta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me terás negado. Mas Pedro repetia com maior ardor: Ainda que seja preciso morrer contigo, não te renegarei. E todos disseram o mesmo. Foram em seguida para o lugar chamado Getsemane. E Jesus disse a seus discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se. Disse-lhes: A minha alma está numa tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai. Adiantando-se alguns passos, prostrou-se com a face por terra e orava que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Aba, Pai, suplicava ele, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça o que eu quero, senão o que tu queres. Em seguida, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo. Disse a Pedro: Simão, dormes? Não pudestes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Voltando, achou-os de novo dormindo, porque seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. Voltando pela terceira vez, disse-lhes: Dormi e descansai. Basta, veio a hora. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos. Aproxima-se o que há de entregar. Ainda falava quando chegou Judas Iscariotes, um dos 12, e com ele um bando armado de espadas e cacetetes, enviado pelos sumos sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha-lhe dado a seguinte sinal: Aquele a quem eu beijar é ele. Prendei-o e levai-o com cuidado. Assim que ele aproximou-se de Jesus, disse: Rabi, e o beijou. Lançaram-lhe as mãos e o prenderam. Um dos circunstantes tirou da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e despedaçou-lhe a orelha. Mas Jesus tomou a palavra e disse-lhe: Como a um bandido saístes com espada e cacetetes para prender-me? Entretanto, todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não prendestes. Mas isso acontece para que se cumpram as Escrituras. Então todos o abandonaram e fugiram. Seguia-o um jovem coberto somente de um pano de linho, e prenderam-no, mas lançando ele de si o pano de linho, escapou-lhe despido.
Conduziram Jesus à casa do sumo sacerdote, onde se reuniram todos os sacerdotes, escribas e anciãos. Pedro o foi seguindo de longe, até dentro do pátio. Sentou-se junto do fogo com os servos e aquecia-se. Os sumos sacerdotes e todo o conselho buscavam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não o achavam. Muitos diziam falso testemunho contra ele, mas seus depoimentos não concordavam. Levantaram-se então alguns e deram este falso testemunho contra ele. Ouvimos-lo dizer: Eu destruirei este templo, feito por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, que não será feito por mãos de homens. Mas nem neste ponto eram coerentes os seus testemunhos. O sumo sacerdote levantou-se no meio da assembleia e perguntou a Jesus: Não respondestes nada. O que é isto que dizem contra ti? Mas Jesus se calava e nada respondia. O sumo sacerdote tornou a perguntar-lhe: És tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou então as suas vestes. Para que desejamos ainda testemunhas? Exclamou ele. Ouvistes a blasfêmia, que vos parece unanimemente o julgaram merecedor de morte. Alguns começaram a cuspir nele, a tapar-lhe o rosto, a dar-lhe socos e a dizer-lhe: Adivinha? Os servos igualmente davam-lhe bofetadas. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdotes. Ela fixou os olhos em Pedro e se aquecia e disse: Também tu estavas com Jesus de Nazaré? Ele negou: Não sei, nem compreendo o que dizes. E saiu para a entrada do pátio, e o galo cantou. A criada que o vira começou a dizer aos circunstantes: Este faz parte do grupo deles. Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, os que ali estavam diziam de novo a Pedro: Certamente tu és daqueles, pois és galileu. Então ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço este homem de quem falais. E imediatamente cantou o galo pela segunda vez. Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe havia dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E lembrando-se, disse: Disso rompeu em soluço. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.